Tá em Choque, canal, terror, horror, suspense e algo mais. Bom, depois de tanto falar sobre Silent Hill 1, dos seus personagens, revisitar toda a história, comentar as teorias e interpretações, eu reservei esse vídeo aqui pra gente falar de todas as curiosidades envolvendo o game e a sua produção, que acabaram ficando de fora dos outros. Então, vamos lá, hoje vai ser um vídeo mais de boa, descomprometido, mais um extra depois dessa montanha russa de emoções que foram os últimos. Compartilha aí no Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e let's go. Radio. What's going on with that radio? Começando de leves com o que muitos de vocês já sabem, que é que no início do jogo, quando o Harry é surpreendido pelas criaturas no beco, é impossível sobreviver. Caso ele consiga fugir e voltar para a porta, ele vai encontrar ela subitamente trancada. Você pode espernear, ir para lá e para cá, mas uma hora você vai sucumbir. E sobre essas criaturas, elas variam de nome e aparência na versão europeia e americana. Na versão estadunidense elas se chamam Grey Children, crianças cinzas. Mas isso foi modificado na Europa porque a sua aparência foi considerada muito similar à de uma criança, avá, e assim nasceram os Mumblers, que são os murmuradores, que já distanciam um pouco dessa imagem infantil das Grey Children. Numa novelização que saiu depois do jogo, é mostrado que o Harry trabalha como escritor e que por ter muito medo de sequestradores, assassinos, etc., ele mantém uma arma no seu porta-luvas do Jeep e ele escreveu um livro chamado The Criminal Mask, que é uma análise sobre criminosos que passam despercebidos nas comunidades, disfarçados de cidadãos normais. O Harry acredita que se as armas desaparecessem da América, o crime não desapareceria junto. Isso implica numa visão pessimista da humanidade que o personagem tem. Have you seen a little girl? Christoph Gans, o diretor do filme Terror em Silent Hill, sentiu que o Harry era mais feminino do que masculino por natureza, fazendo com que o seu papel fosse substituído por uma mulher chamada Rose da Silva no filme, porque, segundo Christoph, o Harry desmaiar, falar sozinho e ser vulnerável não era uma coisa muito masculina. Ok, né? Ok. Jodie Mason, a esposa do Harry e mãe adotiva da Cheryl, tem o seu nome revelado somente na novelização, já que durante o jogo nunca é citado. Your wife, she's here with you? She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. O manual norte-americano de Silent Hill diz que a Sybil tem 22 anos, porém o europeu diz que ela tem 28. A maioria acredita que essa última opção seja a correta, já que ela parece ter uma idade próxima da do Harry, que no jogo tem 32 anos. Have you seen a little girl anywhere? A Dahlia tem o nome de uma ex-esposa do famoso cineasta Dario Argento, que fez muitos filmes de terror como Suspiria. Dahlia Gillespie? Kaufmann, em alemão, significa vendedor, traficante ou empresário, o que descreve muito bem o personagem que é envolvido em tráfico de drogas e que possui aquela aparência de homem de negócios. Have you seen a little girl around here? O ano exato em que a história do game se passa é desconhecido. Uma loja na cidade diz desde 1987, o que implica que não se passa antes de 87, e é possível que o jogo fosse ambientado na década de 90, só que mais tarde foi reconfigurado para a década de 80 para encaixar na cronologia com o Silent Hill 3. Dahlia Gillespie. Trevor Brown, o artista que fez a ilustração da Alessa na versão japonesa do jogo, não gostou do resultado, considerando um trabalho embaraçoso, como afirmou no seu Tumblr mais tarde. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Embora isso não seja mencionado, o jogo tem um menu secreto que permite que o jogador altere a cor do sangue, o controle das armas, dá até pra alterar o controle para que o Harry fique sempre correndo sem precisar apertar o botão de correr. Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? O Air Screamer, o primeiro inimigo que a gente enfrenta no jogo, é uma manifestação de um dos livros favoritos da Alessa, The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle, que provavelmente retratava um pteranodonte, que é um réptil pré-histórico que viveu ali no final do período Cretáceo, embora nessa versão ele tenha o torso e as pernas de um humano. Are you okay? Na escola, o Harry descobre um livro de conto de fadas que conta a história de uma criatura muito semelhante ao Splithead, um inimigo poderoso que ele vai encontrar um pouco depois. E a gente lê no conto sobre como o arqueiro valente atirou a flecha dentro da boca da criatura, a matando. E é um foreshadowing, né, já que depois o Harry mata o Splithead exatamente atirando nele nos momentos em que ele abre a boca. Cheryl! O Hospital Alquimilla provavelmente leva o nome de um gênero de plantas perenes que existe na vida real, e Alquimilla está relacionada à palavra alquimia, e a ideia do hospital surgiu no filme Jacob's Ladder, especificamente na cena que se passa na enfermaria. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? As enfermeiras gostosas que a gente conhece da franquia não aparecem nesse game,
o que a gente tem aqui é a enfermeira fantoche, que assim como o médico fantoche, são corpos dos funcionários do hospital dominados por um parasita, e eles simbolizam o controle do culto sobre os outros, porque apesar deles não serem necessariamente membros da ordem, eles estavam agindo exatamente como fantoches dela. O parasita também pode representar o sentimento da Alessa por ter um parasita dentro dela crescendo, no caso o Samael. Ou outra interpretação é de que eles sejam produtos do próprio Samael, que atacou de alguma forma os habitantes da cidade, já que durante a campanha o Aglaophotis é eficaz contra eles. Então, tanto é que se você joga ele na Sibyl, ela expulsa o parasita e a salva. Cheryl? Is that Cheryl? Aglaophotis ou Aglaophotis é uma erva que pode ter sido real na Europa. No game é um líquido vermelho extraído dessa erva que expulsa a atividade demoníaca do corpo das pessoas. Where's Cheryl? A música My Heaven, que é tocada na batalha contra o Incubus durante o final, traz um barulho estridente e horrível durante a batalha, que foi feito pela produção com o som de uma broca de dentista. Na mitologia judaica, Samael é um arcanjo da morte e ele é descrito como louvável e desprezível, dependendo do caso, o que pode carregar um simbolismo no jogo daquilo que o deus da ordem é de fato, que é um messias divino aos olhos deles, mas um demônio maligno na percepção dos outros. So then Cheryl... Na sala do sótão, em lugar nenhum, tem um rabisco na parede de uma figura que lembra o Incubus, mas também pode ser um Air Screamer. Aí vocês que vão me dizer. E pra finalizar, a última curiosidade, que é uma curiosidade particular minha, que é Silent Hill 1 briga com Silent Hill 4 pelo título de melhor Silent Hill da franquia numa batalha sem fim que vai durar até o fim dos tempos. E quem discorda disso é porque não entendeu os jogos. RS. E é isso, meus amigos, essas foram as curiosidades curiosas de Colina Silenciosa 1. Se eu tiver deixado alguma coisa boa de fora, comentem aí, ou se eu errei, me corrijam. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bye bye, a gente se vê por aí. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica.